As pesquisas científicas nas diversas áreas de conhecimento permitem investigar e solucionar problemas sociais, culturais e ambientais. Neste ano, além das bolsas oferecidas a alunos e professores da UFMS, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, destinou mais de R$ 4 milhões para 27 projetos aprovados pela chamada Universal. O investimento é nacional e distribuído em todas as regiões do país. Em 2025, o Centro-Oeste ficou com quase 7% do valor, representando um aumento de 31% em comparação ao ano anterior. Dos 27 professores da UFMS contemplados pelo CNPq, 6 vão receber a bolsa pela primeira vez. O projeto, comandado pela professora e doutora Patrícia Colombo, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura, Urbanismo e Geografia, conta com a participação de alunos de diferentes áreas. Eu trabalho com uma área que chama geomorfologia e sedimentologia, que nada mais é que o estudo da paisagem, das formas da paisagem e dos depósitos que são deixados nela. Então, por exemplo, a areia, a argila que são transportados ou depositados, eu trabalho com isso. Isso nos dá indícios, por exemplo, de variações climáticas, variações hidrológicas, ou seja, de quantidade de água, variações em quantidade de chuva, né? E também como isso vai moldando o relevo, como vai moldando a paisagem que a gente está. Esse projeto, a ideia não é focar no Pantanal especificamente, mas sim nesses rios que estão na parte alta, né, que são onde estão as nascentes. Porque quando a gente pensa, geralmente essas regiões altas são consideradas áreas erosivas, ou seja, são áreas que estão sendo rebaixadas, que esse material está sendo levado para o Pantanal. A ideia desse projeto é a gente trabalhar com o depósito não que está sendo erodido dessa parte alta, mas o que está sendo depositado. A gente já fez algumas verificações de campo e a gente percebeu que tem locais onde esse material está sendo depositado. Então a gente tem uma história mais complexa dessa areia, dessa argila, do que simplesmente ele está sendo erodido e depositado lá dentro do Pantanal. Recém-doutora, a pesquisadora comemora o primeiro projeto aprovado pelo CNPq e espera contribuir com novas pesquisas sobre o Pantanal. O meu primeiro grande projeto aprovado com verba, né, eu sendo coordenadora, foi na verdade uma grande surpresa, né, eu nem esperava isso. Eu já venho participando de projetos há bastante tempo, né, desde, claro, da minha graduação, mas sempre participando de outros projetos, né, projetos que eram coordenados por outras pessoas. Então foi a primeira vez que eu consegui realmente aprovar um projeto que foi minha ideia, que foi minha concepção, que eu elaborei os objetivos. Então, primeiro, claro, é uma satisfação muito grande a gente perceber essa evolução, né, já que eu sou uma pesquisadora jovem, né, sou quase recém-doutora. E além disso, nos dá também uma certa flexibilidade quanto ao desenvolvimento de nossas pesquisas, né? Eu já tenho alunos de mestrado, espero que em breve em doutorado também, e a gente fica sempre atados na questão financeira. Também da FAENG, o professor Paulo Tarso coordena projetos que estudam os recursos hídricos. A minha área de pesquisa é a parte de hidrologia e recursos hídricos, então a gente trabalha com todos os processos que envolvem a água, né, desde a precipitação, quando a água, né, no caso a chuva, atinge o solo, até todos os processos que ocorrem quando a água atinge essa superfície, né? Então a gente tenta entender, né, os processos hidrológicos que acontecem na superfície terrestre. E isso ele incorpora aí vários ambientes, né? Então a gente tem estudado em diferentes escalas, desde escalas, por exemplo, de parcelas, pequenas escalas, até escalas de grandes bacias ou escalas continentais. Então, nosso estudo abrange uma série de escalas espaciais e temporais, né? O projeto é realizado em um grupo de 12 pessoas, em parceria com a Universidade de São Paulo, e conta no total com 4 financiamentos do CNPq. Então, a gente tem nessa linha, a gente tem hoje 2 projetos em andamento. Um projeto financiado pela Fundet, pela Fundação do Estado, e um outro projeto financiado pelo CNPq, também nessa área, tá? Na área de sistema de alertas antecipados para áreas de inundação. Quando você é um bolsista de produtividade, você recebe um valor, tipo uma bolsa, do CNPq. Então, antigamente era classificado em bolsista PQ2, seria o inicial, até o pesquisador bolsista PQ1, aí tinha um A, B, C e D. Hoje eles mudaram um pouco, acho que por tudo mas está em letras assim, né?
Então aí é um grupo pequeno, né? Porque não tem como contemplar todo mundo. Então são bolsistas de alta produtividade e aí recebem essa bolsa. Por exemplo, um do CNPq é 1.200.000, aí o outro acho que é 800 e poucos mil. Esse agora, se não me engano, acho que é 240 ou quase 300 mil. No Instituto de Física da UFMS, a criação do Laboratório Óptica e Fotônica surgiu a partir de investimentos públicos e financiamentos que promovem a ciência no país. Eu sou um dos coordenadores do Laboratório de Ótica e Fotônica. No Laboratório de Ótica e Fotônica é um laboratório que tem 10 anos de existência, tá? Onde foi iniciado um trabalho há um tempo atrás, e hoje a gente está figurando entre os laboratórios que é referência no Brasil, que a gente faz parte da rede Cisfoton, onde o Ministério de Ciência e Tecnologia selecionou 10 laboratórios no Brasil para fazer parte do ecossistema nacional na área de ótica e fotônica. O que é a área de ótica e fotônica? Vamos lá. O laboratório de ótica e fotônica utiliza a luz, diferentes tipos de fontes de luz, laser, LED, lâmpadas, para desenvolver materiais e métodos, né? Então a gente utiliza a luz para caracterizar novos materiais, utiliza a luz para desenvolver metodologias analíticas, para analisar desde biocombustíveis, analisar vegetais, para análise ambiental e também para induzir alguns processos que a luz induz. E aí dentro desses processos tem a área de saúde, onde a gente tem, por exemplo, a aplicação da luz no processo de tratamento chamado de fotobiomodulação, e também para inativar micro-organismos, objetivando inativar superbactérias. A gente já tem um histórico de trabalhar nessa área da saúde em duas frentes. Uma é na área de detecção de algumas doenças, que a gente chama de diagnóstico, e outra na área de tratamento, tanto na parte de tratar infecções, na chamada terapia fotodinâmica, a inativação fotodinâmica, onde a gente usa a luz para induzir os processos para matar micro-organismos indesejáveis para a saúde humana, e também na área de fotobiomodulação, que é uma área de tratamento de dores crônicas, né, processos inflamatórios. Esses projetos, como eu estou falando para vocês, pode ver que abarcam uma área muito grande de aplicações, e isso acontece porque no nosso laboratório, apesar de a gente estar no Instituto de Física, nós somos vinculados a um programa de Ciências do Materiais, e esse programa de Ciências do Materiais, ele traz alunos de diversas formações. Então, hoje no laboratório nós temos alunos que são físicos, tem químicos, tem engenheiro ambiental, tem médico, fisioterapeuta, então tem uma gama de formações que trabalha aqui unido para a gente avançar na fronteira do conhecimento. E claro que além dos recursos aportados na compra de material de consumo e equipamentos, uma outra importância das agências de fomento é o financiamento das bolsas dos estudantes. Então, os nossos estudantes 100% têm bolsas, tanto do CNPq, ou da CAPES, ou do Fundect. A participação de acadêmicos da graduação contribui para a formação e especialização dos alunos, formando pessoas mais preparadas para o mercado de trabalho. O que eu faço aqui? Eu faço basicamente um pouco de tudo. Eu estou trabalhando agora com a fotoinativação de larvas do Aedes aegypti. Já trabalhei com fotoinativação de bactérias, então a gente trabalha com um pouco de tudo aqui. O foco aqui é a gente usar a luz como um recurso para ajudar, né, a população, nós, enfim, todo mundo. A professora Ana Maria Paniagua, da Faculdade de Medicina da UFMS, coordena desde 2007 o projeto de pesquisa da pós-graduação em doenças infecciosas e parasitárias. O projeto recebe apoio financeiro de agências de fomento e a pesquisadora foi contemplada esse ano com a Bolsa de Produtividade. Porque existe pouco incentivo, tanto da indústria farmacêutica quanto da indústria de diagnóstico, porque são doenças que acometem principalmente populações muito vulneráveis, populações mais carentes. E então, o nosso esforço todo é de promover uma melhoria no diagnóstico e no tratamento desses pacientes que sofrem com essas doenças. Em geral, as nossas pesquisas, na hora do projeto, a gente já envolve a Secretaria de Saúde. As secretarias de saúde ou alguma comunidade. Então, por exemplo, no caso das micoses, que a gente trabalha com diagnóstico de doenças fúngicas, o Laboratório Central de Saúde Pública é nosso parceiro.
Então, eles, desde a época do projeto até a finalização, eles já acompanham, né, o produto. Então, por exemplo, o nosso laboratório de doenças infecciosas, ele tem um convênio com o Estado em que é feito os exames de micose, muitos exames de micose são feitos aqui na universidade e são devolvidos para o paciente ou para o médico que está atendendo o paciente lá na ponta. Então, esse é um ganho que a gente teve nos últimos anos. Mais do que um espaço de aprendizado, o projeto tem como missão investigar e propor soluções para problemas reais enfrentados pela sociedade. Pesquisar é construir conhecimentos novos. Então, a gente diz, tudo começa com uma pergunta. E quem faz essa pergunta é a sociedade. A sociedade tem uma necessidade, precisa de resolver uma questão. E é baseado na pergunta da sociedade é que o cientista, o pesquisador, o investigador inicia seu processo de investigação. Ele precisa devolver para a sociedade, né? Porque é a sociedade que financia ele. Então, essas bolsas todas, elas são dinheiro público. Então, a sociedade faz a pergunta, a academia responde essa pergunta e devolve para a sociedade. Além de devolver para a sociedade, ela devolve para outros pesquisadores, para eles continuarem a busca pelo conhecimento. Quando a gente devolve para a comunidade científica, é através de publicações, de artigos científicos. E esses artigos científicos, às vezes, eles são difíceis da sociedade entender. Então, um papel importante que eu acho que é de vocês, que é do jornalista, é a tradução do conhecimento. De que forma que a sociedade vai conseguir receber essa ciência. Atualmente, mais de 40 pessoas integram o projeto. A aluna Dara é uma delas. Vocês sabem que é a micologia, então a gente trabalha com fungos, tanto filamentosos como leveduras. O meu trabalho de pesquisa são com leveduras, que são os criptococcus. Então, na geladeira, a gente utiliza para armazenar esses fungos. Inclusive, eu estava fazendo isso agora. Esses daqui são os criptococcus. E quando a gente precisa que ele cresça, depois que a gente semeia, a gente utiliza estufas. E essas estufas, elas têm temperaturas diferentes e elas vão variar de acordo com a espécie do fungo. O meu fungo, que são os criptococcus, a gente utiliza a temperatura de 31 graus. É muito importante a gente conhecer sobre esse fungo específico, o criptococcus. Ele dá tanto em árvores como também nas fezes do pombo. Então, essa aqui é uma cidade onde a gente tem muito, comumente, pombos junto com seres humanos. Isso é algo muito grave, se eles estiverem contaminados, porque os criptococcus dão criptococose, a meningite, criptococo, então são criptocócica. Então, são doenças assim bastante graves. Então, é algo que a gente precisa estudar e conhecer mais para ser divulgado. Em Mato Grosso do Sul, o investimento em pesquisas cresceu mais de 720% entre 2017 e 2025. Em 8 anos, a universidade participou de mais de 1.500 projetos financiados. Esses projetos reforçam a importância da ciência como motor de transformação. Na UFMS, a pesquisa une estudantes e professores em busca de respostas que melhoram a vida das pessoas e apontam caminhos para o futuro. Uma das grandes coisas que a gente está tentando responder é exatamente como tanto as mudanças climáticas, na verdade, como as variações de precipitação, principalmente, estão influenciando nessa dinâmica sedimentar, né? E também a questão de agricultura, né? O quanto a ocupação dessa terra, a forma de ocupação também está influenciando. E por mais que pareça nomes técnicos, isso influencia a quantidade de areia e argila que chega no Pantanal, isso influencia o quanto o Pantanal vai ser inundado ou não, isso influencia toda a dinâmica de quem está lá dentro do Pantanal, tanto por uma questão biótica, natural e ecológica, mas também por uma questão de agricultura, uma questão de estradas, uma questão de fazendas, né? Então acaba impactando de forma direta a sociedade, né? Tanto para a gente entender essa dinâmica de mudanças climáticas, mas também num caminho muito mais direto de entender como que lá dentro do Pantanal a gente vai ter essa dinâmica das águas, a dinâmica das cheias e das secas, né?